Graça e paz, amadas. Olá, hoje a gente está na nossa última segunda-feira do nosso Orando a partir das Escrituras, do nosso relógio de oração. Então nós celebramos essa última segunda-feira do nosso relógio de oração com gratidão ao Senhor, com o coração cheio, de tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor colocou esse projeto do Orando a partir das Escrituras o ano passado, então a gente vem aqui desde janeiro, orando juntas, toda segunda-feira, junto com o nosso relógio de oração, meditando na palavra do Senhor. E o objetivo desse projeto era conduzir mesmo as nossas vidas para uma vida de oração, para uma vida de meditação, na palavra de Deus constante, toda segunda-feira. E então a gente vem juntas desde janeiro caminhando aqui, orando, lendo, meditando e crendo, e certas de que a palavra do Senhor, ela é que traz direção para as nossas vidas, ela que traz consolo, ela que traz refrigério e esperança verdadeira para os nossos corações. Então, a gente crê que por meio da palavra, a vontade de Deus, ela é revelada para as nossas vidas. E ao longo desses meses, nós tivemos o privilégio, de buscarmos ao Senhor juntas, em um só coração, dedicando as nossas segunda-feiras a Ele, ao Senhor. E espero de verdade que esse tempo que nós tivemos aqui, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu, em todos os encontros que nós tivemos juntas, que nós tivemos aqui, e que tenha edificado a sua vida, tenha gerado frutos no decorrer dessas meditações, desse momento de oração. É uma obra silenciosa a qual Deus traz, para o nosso coração, e espero que você continue firme, frutificando, lendo, orando a palavra do Senhor. Hoje é o nosso último aqui do grupo, desse ano de 2025, mas espero que você continue não só orando e meditando, mas permanecendo firme em Cristo, crendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E por isso, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, e por isso que nós estamos aqui, para glorificar ao Senhor, aquele que nos criou e que nos libertou dos nossos pecados. Então, hoje a gente vai encerrar nossa meditação no livro de Salmos ainda, no Salmo 40. A gente vai ler e espero que você esteja grata ao Senhor, assim como eu estou grata por todos os dias que nós tivemos aqui. Então, vamos ler o Salmo 40, amadas. Não repare na luz, eu estou em reforma a minha casa, então por isso essa luz está meio baixa. Então tá difícil aqui, mas Deus dá graça. Vamos lá, vamos meditar no Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. A gente vai ler do 1 ao 5, tá bom, amadas, hoje? Então, hoje a gente vê, que nessa versão que eu acabei de ler, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E eu tenho uma outra versão aqui que fala: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Então, essas duas versões, tanto esperar quanto colocar com paciência, esperei com paciência, tanto colocar toda a minha esperança no Senhor, em hebraico quer dizer esperei, esperei.
Por que 2 vezes, né? Quando a gente vê na palavra de Deus sobre a santidade de Deus, a gente percebe que os autores, eles falam Santo, Santo, ou Santo, 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 3 vezes, né? Porque no hebraico, quando a mesma palavra aparece 2 vezes, é seguida, 2 vezes em seguida, é para dar ênfase na ideia de que essa palavra tem que ser intensificada. Ela tem que ser intensificada no sentido real dela. Então, isso, nesse sentido, esperar ou colocar a nossa esperança ou esperar com paciência, esperar ou esperar no Senhor, se é esse o sentido que vem da palavra do hebraico, não significa, amados, que a gente tem que esperar e não fazer nada, esperar com passividade, né? Mas sim colocar uma grande concentração, a nossa concentração. Quando a gente coloca essa concentração no Senhor, quando a gente está esperando algo, a gente está esperando alguma coisa, não significa que nós temos que ser passivos, mas nós temos que observar as futuras manifestações do Senhor para qual aquilo que a gente espera. Então, quando a gente espera em Deus, não quer dizer que a gente precisa ficar parado. O salmista aqui no Salmo 40, que a gente acabou de ler, esperar, ou colocar a nossa esperança em Deus, significa a gente se ocupar. Significa a gente se ocupar como? Servindo a Deus e servindo ao próximo. Quando a gente coloca servindo a Deus, a gente se ocupa servindo a Deus e servindo ao próximo, a gente aceita estar atento à sabedoria de Deus, ao seu agir no decorrer desse tempo que você espera, ou que você coloca a sua esperança no Senhor. Faz sentido isso para você? Deu para entender? Ao invés de a gente esperar parado, a gente espera, olhando com concentração e com atenção quando e como o Senhor vai agir em nosso favor. E esse tipo de espera, mesmo nesse sentido do hebraico, uma espera, a gente não é uma espera que nos ocupa. E essa espera que nos ocupa muitas vezes pode ser difícil, mesmo a gente estando ocupado. O próprio salmista aqui, né, no Salmo 40, ele coloca isso. Ele está falando aqui, não sei se você consegue perceber no texto, que ele deu um grito de socorro quando ele estava esperando. E o Salmo 39, que a gente viu semana passada, não sei se vocês lembram, o salmista, que é Davi também, ele dá um grito de socorro, mas sem esperança. Ele estava sem esperança. E ele traz de uma forma de lamento, de desespero. E aqui no Salmo 40, tá também, né, Davi, ele coloca a sua esperança. É diferente do Salmo 39. Ele coloca a sua esperança. Ele mostra que ele está esperando algo. Mas é uma espera esperançosa. Ele leva, no final das contas, quando nossa espera não é passiva, mas sim prestando atenção e se deleitando durante a espera do nosso Deus. Ele leva o louvor e a glória a Deus. É diferente do Salmo 39. Lembra que a gente falou semana passada? E o verso 3 e 4 coloca isso para nós. Aqui. O verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca. Como é feliz o homem que se põe no Senhor a sua confiança. Então, quando nós esperamos, nós não temos só essa ideia de paciência, ou só essa ideia de colocar, mas
como as duas traduções trouxeram para nós, nós também temos uma ideia de esperança, mas uma esperança que é ativa, em resposta ao Senhor, que faz alguma coisa. Enquanto a gente faz alguma coisa, nós temos que estar atenta no agir de Deus, no agir do Senhor, pelo nosso caminho, no nosso caminho. Então, eu não sei hoje qual é a sua situação, qual é o que você tem esperado durante esse ano, durante essa semana ou hoje. Eu não sei. Talvez essa esperança ou essa espera tenha sido aflita para o seu coração, de forma aflitiva para o seu coração, mas que esse seja um salmo de conforto para o seu coração. E também um lembrete para que, à medida que você espera, você faça alguma coisa. Você sirva a Deus, você sirva ao próximo. Que Deus vai colocar um novo cântico no seu coração. Que Deus, Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Um hino de louvor a Deus. Porque Ele é soberano. E Ele sabe o que Ele faz. Mesmo quando a gente não entende, né? Que isso seja um alívio e um refrigério para o meu e para o seu coração, para essa segunda-feira de oração, para esse resto de ano, para a sua semana, não sei, ou para o ano de 2026 que vai vir ainda. Que esse seja um salmo de esperança para o seu coração. Sirva a Deus, que Ele colocará um novo cântico nos seus lábios. Sirva ao Senhor de todo o seu coração para Ele, não para os outros, para Ele. Que esse salmo seja um salmo de consolo e de refrigério para o seu coração. Amém? Fiquem com Jesus. Essa vez não é até semana que vem, é até o ano que vem. Amém? Fiquem com Jesus e até 2026.